Como que é a igreja que você sonhou, Vinícius? Você sonha? Hã? Não, já é um bom começo, né? E não, já não é um bom começo, não. Uma igreja sem racismo, sem preconceito. Verdade. Só que preconceitos, de fato, nós deveríamos evitar? Será que é somente o fator da pele? Ou será que a gente, quando enxerga e entende que é perdoado por Deus, o nosso relacionamento com aquele que não é perdoado muda? A gente enxerga esse não perdoado por Deus, aparentemente não perdoado por Deus, como um indivíduo de segunda casta. Uma pessoa que não deve ter o nosso afeto, nosso carinho, o nosso amor. Vinícius, ele quer a ruptura de todo preconceito. Como que seria para você, Ruth, uma igreja abençoada, perfeita, dentro dos limites? Com muita alegria, muita felicidade, muita prosperidade. Sim, de fato. Eu acho que um indivíduo que tem prosperidade na sua existência, a igreja que tem muita prosperidade consegue focar mais nas coisas de Deus. Só tem que tomar cuidado para a prosperidade não roubar o lugar de Deus na sua existência. É muito bom ter recurso, é muito bom ter dinheiro, é muito bom dormir sabendo que você não tem que se matar no outro dia para conseguir pagar suas contas. Isso é muito importante. Mas é muito mais importante saber que ainda que você não acorde ou algum fenômeno inesperado aconteça, você tem pra onde ir, que seria o colo de Deus, os braços do Pai. E você, a mulher da minha vida, meu amor, o que seria a igreja perfeita pra você? Uma boa palavra. Que é difícil, verdade. Pra mim, uma igreja perfeita é liderada por um ser humano, não um pastor instituído pela instituição. Um cara que foi nomeado porque ele é filho de fulano, porque ele tem influência de ciclano, ou porque ele é amigo de Beltrano. Não é isso. É um cara, é um homem que não perde a sua humanidade assumindo o posto de pastor. Conhece alguém assim ou não? Que o cara era gente boa pra caramba, de repente colocaram um PR antes do nome dele, e de repente esse cara se transformou de uma forma absurda. Ele se transformou do vinho para o vinagre. Na minha concepção, a igreja liderada por um pastor faça com que esse pastor humano transforme homens cativos em homens livres pelo evangelho. Não é um pastor disposto a assumir a coleira que antes estava na mão do diabo. Qual é o pastor que prega isso para vocês? Que querem fazer com que vocês sejam livres. Fazer com que vocês tenham a igreja como o seu pronto-socorro, o seu salão de festas. Fazer com que a igreja seja a redoma de pessoas que você ama, a concentração de pessoas que você ama. E para além disso, tudo isso feito em amor, 0 grau de dependência. Não depender disso para ser amado. Não depender da instituição para ser salvo. Não depender da frequência para ser querido. Livres para escolherem ficar um dia com a sua família em casa sem ter que prestar contas das suas ações, porque são adultos. Na minha concepção, uma igreja abençoada, de fato é a igreja que não tem preconceitos, seja elas em qualquer nível que seja. Claro que nós temos que ser honestos com o nosso livro de fé, mas devemos entender que somos humanos e humanos vão chegar o tempo todo. Eu estava conversando com um rapaz ali embaixo, ele falou assim pra mim: eu estou querendo sair do meu ministério. Eu falei: sério, cara? Sério, por quê? Ele falou assim: porque eu tô vendo muita coisa errada lá dentro. Eu falei: você tem 2 opções e nenhuma delas tá errada. A primeira opção é sair dessa igreja, porque o dano que está sendo produzido em você é absurdo, e para não perder você pro mundo, seria interessante você ir para outro ministério. Isso não é errado. O segundo motivo é você conversar com as pessoas que estão fazendo maldade. Porque muitas vezes o que você tem como prova que elas estão fazendo uma maldade é apenas um comentário ali. Ela está sendo penalizada por você sem nunca ter feito nada. Esse é o caminho mais seguro. Essa é a segunda opção. E existem raros casos que eu dificilmente vi na minha vida, que é a terceira opção, muito pouco feita, que é constranger esses errados em amor. É não desistir da alma deles em hipótese alguma e brigar por eles até o fim. Não abandoná-los na mão do diabo. Você pode escolher uma dessas 3 opções. Então, para mim, uma igreja abençoada é essa, que não tem castas, que não tem divisões de mais santo e mais profano, só que são homens e mulheres com qualidades e defeitos. E essas qualidades e esses defeitos fazem com que esse indivíduo seja um ser humano normal. Então, para mim é isso, uma igreja perfeita. E eu construo isso em mim, porque a igreja se constrói de indivíduo por indivíduo. Então eu tento ser o cara que não tem preconceito com nada referente a isso. Eu tento ser o mais humano possível. Eu tento ser um bom esposo, tento ser um bom filho. Eu tento produzir isso em mim, para que um indivíduo saudável componha um conjunto saudável. É isso que eu acho que deveria ser visto como igreja perfeita. Não é uma igreja que não tem defeitos. Entende? Hoje é o nosso devocional, Salmo 41. Olha que absurdo. Salmo 41, já chegamos nisso. Tem mais 110 salmos ainda. E tem salmos aí que pode ficar com 3 partes, cara. A gente tá falando aí pode chegar a 300 vídeos ainda. Só de devocional com salmos. Salmo 119 tem 176 versículos, cara. Versos. Imagina. Então a gente vai fazer
devocional com Salmos hoje. Salmo 41, do verso 1 ao 3. Olha o que diz aqui. Como é feliz aquele que dá alguma dignidade aos desafortunados. Você se sentiria bem. É isso que o Eterno faz. O Eterno toma conta de todos nós e nos faz resistentes para a vida. Afortunados por estar na terra, livres de aborrecimentos dos inimigos. Se estamos doentes e acamados, o Eterno é nosso enfermeiro. Ele cuida de nós até a recuperação. Eu, quando era mais moço, mais jovem, você acredita que eu tinha dificuldade de acreditar em um Deus que não estivesse no ponto final de toda a caminhada? Eu acreditava em um Deus que curava, somente quando a cura era estabelecida. Se a cura não foi estabelecida, Deus não colocou a mão. É assim, não é que funciona? O indivíduo chega para você e pede uma oração, e você ora por ele. Você abençoa a vida dele. Você, inclusive, passa óleo na mão e coloca sobre ele. E você ora e fala, seja abençoado, que Deus cure você. E você intercede por ele. Tem pessoas que acreditam que Deus só vai operar na vida desse indivíduo quando esse indivíduo for curado da sua enfermidade. E o salmista está dizendo, não, Deus ele cuida de nós no processo também. Olha o que o texto diz, na parte final do verso 3. Ele cuida de nós até na nossa recuperação. Na nossa recuperação. Bom, se eu estou me recuperando de uma enfermidade, é porque eu não fui totalmente curado dela. A cura é o estado definitivo para o fim de uma enfermidade. A cura de uma ferida não pode ser a recuperação da sua ferida. Deus está no estágio. Deus está no processo. Eu lembro que foi em novembro de 2021. É isso, meu amor? Novembro de 2021. A Daisy acordou de manhã cedo com o rosto inchado. E depois, no outro dia, ela começou a aparecer com alguns membros do corpo inchado. Braço inchado, perna inchada. E passou algum tempinho, ela inchou toda. E ela começou a ficar com as pernas inchadas e a gente falando, toma água, porque aí às vezes isso é uma intoxicação. E se você tomar bastante líquido, isso vai sair do seu corpo. E ela foi inchando. Até que o dia a gente foi no hospital. Das 10 da manhã às 8 da noite, a gente não conseguiu nenhuma resposta, né, meu amor? A médica queria que a gente ficasse... ligasse para um nefrologista e agendasse uma consulta, só que o nefrologista tinha somente disponibilidade 2 meses para frente. E a Daisy estava tão inchada que ela já não conseguia nem respirar direito. Quando foi 2h30 da manhã, 3 da manhã, a Dani e o Gi, que são os filhos da Daisy, para quem vai assistir depois, veio aqui em casa, levou ela de madrugada para o hospital. E a partir daquele momento a minha esposa foi internada. Eu passei a noite ali. Quando foi de manhã, ela foi para UTI. Quando ela foi para UTI, eu tive a última conversa com o médico antes de trocar o plantão. A conversa que eu tive com ele antes de trocar o plantão foi bem desesperadora, cara. Eu lembro que ele chegou em mim e falou assim, você é esposo dela? Sou esposo dela, sim. A sua esposa, ela não tem mais rins. Os rins dela não funcionam mais. O colesterol dela tá em 300% da capacidade. Existe um número lá que tava em 600% de uma proteína, de não sei o que era. Tava altíssimo da capacidade normal de um adulto. Ele falou que minha esposa ia ter que fazer diálise. Aí a gente eu vi aquilo ali e falei, posso falar com ela? Pode, rapidinho, dá um pulo lá e você volta na hora da visita, que você não vai poder ver mais ela. Cara, eu lembro que aquilo... Eu não lembro como é que eu cheguei até na UTI, mas parece que eu fui flutuando até lá. Que eu não conseguia meio que sentir o chão debaixo dos pés. Isso é uma sensação difícil para as pessoas passarem por isso. Cheguei na UTI, dei um abraço nela. Ela falou, não, tá tudo bem, vida, a gente vai passar por isso, tá sossegado. E naquele momento eu lembro que eu tinha passe, pouco dinheiro, e o passe do ônibus estava no bolso, não tinha muito dinheiro pra fazer muita coisa, mas eu lembro que eu tinha uns biscoitos recheados ali, que o Almir trouxe pra gente. Eu falei, posso deixar? O médico não deixou deixar nada pra ela ali, peguei as coisinhas e fui. Só que eu não sabia onde era o ponto de ônibus, eu não conseguia nem enxergar direito a rua, porque os olhos cheios de lágrimas, né? Aí eu dei o sinal, chorando, o motorista não parou o ônibus, me xingou inclusive, que eu tava fora do ponto. Aí mostrou onde é o ponto, eu fui pro ponto ali, até que de repente passou o ônibus, passou o busão, 333. Era uma motorista mulher, falei, esse ônibus vai pra onde? Pro terminal de Barão Geraldo. Falei, é pra aí que eu vou. Eu fiquei com um negócio no peito, até chegar aqui em casa. Quando eu cheguei aqui em casa, eu peguei o travesseiro e gritava no travesseiro e falava, Deus, o Senhor curou tantas pessoas através da minha oração. O Senhor curou pessoas que tinham um trauma de um atropelamento. Isso aconteceu, o rapaz foi atropelado, Deus curou esse cara na nossa frente. E agora aqui em casa chegou a tribulação. A minha esposa não tem rim. Foi isso que eu ouvi da boca de um médico. O Senhor estava lá comigo, o Senhor ouviu isso também dele. E naquele momento eu descarreguei em Deus toda a fúria que tinha dentro de mim. Até que Deus me ouviu o meu coração. Ele me fez lembrar de um trecho de um livro que eu li, que William Paul Young escreve. Quantos estágios Deus criou você para viver?
E o Mac responde, 3, passado, presente e futuro. E Deus fala para o Mac, não, Mac, não criei você para viver o passado, o presente e o futuro. O passado é como se fosse uma escola. Você volta, recolhe algumas informações, algumas lições, alguns aprendizados e volta para o seu presente. E você só está desesperado agora, Mac, no presente, porque você tem fé, você crê em um futuro que eu não estou com você. E Deus diz para Mac, eu estou com você no futuro. Cria nisso. Aquilo meio que refrigerou minha existência. Aquilo refrigerou a minha alma. E eu entendi pela primeira vez o que o Salmo 41 queria dizer. Deus do processo. O Deus que está na recuperação. Um Deus que não está apenas no ponto final da maratona na vida de todos, da vida de todos. É um Deus que está no nosso presente, vivendo conosco todas as tribulações do dia a dia, sentindo as dores que nós sentimos, a agonia que nós sentimos. O Deus do presente. Que a gente possa entender que a recuperação de todos é uma fatalidade. Todos os dias nós estamos nos recuperando de alguma coisa. De um vício, de um trauma, de uma dor, de uma deficiência, de uma doença, mas que a nossa perspectiva nunca perca o foco. E o foco tem que estar em Cristo, porque ainda que tudo nos induza a pensar que estamos sozinhos no processo, a Bíblia diz o oposto, está para além de sentir ou não. Ele disse que estaria na nossa recuperação. Salmo 41, se eu encerrasse esse salmo com uma frase, eu colocaria assim, ainda que os meus olhos não possam te contemplar no processo, eu acredito que na recuperação da existência, na recuperação da vida, eu não estou sozinho. Eu sei que o Senhor está comigo. Então, esse é o Salmo 41. E é isso por hoje. A galera que assistiu até aqui, se inscreve aí. Vocês que ouviram até aqui, aplauda o Senhor Jesus Cristo, que Ele é bom.